Desvendando o pacote de expansão 2025 do Scrum Guide, aula 5. As cerimônias no pacote de expansão. O Framework Scrum combina 4 cerimônias com time box para inspeção e adaptação dentro de um quinto evento de duração determinada, a Sprint. Essas cerimônias sustentam os pilares do Framework Scrum de transparência, inspeção e adaptação. Lançamentos de incrementos geram valor, idealmente, de forma contínua. Quando temos uma frequência baixa, temos feedback de resultados tardios. Um time box é um período de tempo máximo estipulado decorrido do início ao fim de um evento definido, não devendo ser confundido com a expectativa de utilização total desse tempo. O objetivo de um time box no Framework Scrum é promover a seleção de trabalhos essenciais, criando foco para alcançar os resultados desejados da forma mais breve possível. A duração da sprint é consistente para a equipe, ou seja, toda sprint possui o mesmo time box. Cerimônias criam cadência e minimizam a necessidade de outras reuniões que não fazem parte do Framework Scrum. É fortemente recomendado que cada cerimônia seja realizada no mesmo horário e local para reduzir a complexidade e promover a formação de hábitos, e a facilitação qualificada potencializa a eficácia. Cerimônias ineficazes correm o risco de perder o foco nos objetivos da sprint, do produto, na transparência, na inspeção, na adaptação e nos valores do Framework Scrum. Cada cerimônia tem seu próprio propósito e inclui um trabalho profundo e significativo. Conjuntamente, as cerimônias proporcionaram uma estrutura de transparência para inspecionar, adaptar, pausar e refletir. E elas promovem o pensamento e o trabalho estruturados, a eficácia e uma carga de trabalho o mais estável e adequada possível. A comunicação é fundamental para garantir que a equipe e os apoiadores se concentrem na coisa certa. É importante frisar que a duração máxima e mínima de cada cerimônia sempre preza o bom senso, desmistificando a sprint. A sprint é um evento no qual transformamos ideias e suposições em valor, sendo ela o evento container para os demais eventos. É uma iteração de um tempo determinado, até 4 semanas, em que o trabalho é realizado proporcionando foco e estabilidade, e uma nova sprint se inicia imediatamente após a conclusão da sprint anterior. Todo o trabalho necessário para atingir o objetivo do produto ocorre dentro das sprints. Elas são a essência do Framework Scrum, onde a equipe transforma ideias em incrementos utilizáveis, úteis e potencialmente valiosos. O incremento é lançado o mais rápido possível, considerando a necessidade de feedback antecipado dos resultados e a falta de divulgação para um subconjunto de stakeholders, clientes reais, tomadores de decisão e usuários, leva à falta de feedback oportuno dos resultados. Vários incrementos podem ser criados em um sprint, e a equipe deve se esforçar para validar o valor por meio de lançamentos antecipados e frequentes quando aplicável. No decorrer da sprint não são feitas alterações que possam colocar em risco o objetivo da sprint. Os incrementos não devem diminuir em qualidade. O backlog é refinado conforme necessário, e à medida que mais se aprende, o trabalho atual pode ser esclarecido e renegociado com o Product Owner sem afetar o objetivo da sprint. As sprints possibilitam resultados ao garantir a inspeção e a adaptação do progresso em direção a um objetivo da sprint pelo menos a cada 4 semanas. E, quando uma sprint é muito longa, o objetivo da sprint pode se tornar inválido, aumentando a complexidade e o risco de falha. É fortemente recomendado sprints mais curtas, pois geram mais ciclos de aprendizado e também limitam o risco. Sprints mais curtas exigem capacidades aprimoradas para refinamento, fatiamento vertical, domínio técnico e de negócios. O contexto importa e a equipe Scrum se esforça para encontrar o equilíbrio certo. Existem diversas práticas complementares para avaliar ou prever o progresso, como burn-downs, burn-ups, análise de fluxo, previsões probabilísticas de Monte Carlo, estimativas de grande esforço, conjuntos fuzzy, etc. Embora úteis,
Estas não substituem a importância do empirismo, pois em ambientes complexos, aquilo que já aconteceu pode ser usado para a tomada de decisões mais assertivas. Mas o que acontecerá é incerto. Podemos encarar uma sprint como um mini projeto com um resultado claro, duração determinada e custos definidos. Mas as diversas atividades de trabalho ocorrem em paralelo, e não de forma sequencial e linearmente definida. Se o objetivo da sprint não tiver mais sentido, ela pode ser cancelada, mas única e exclusivamente pelo Product Owner, porque somente ele tem autoridade para cancelar a sprint. Para mitigar os riscos de cancelamento, utilizamos sprints com menor duração. Planejando a sprint. Esta é a primeira cerimônia da sprint, é onde a equipe dá foco e cria compromisso. Ao longo do planejamento da sprint, o objetivo do produto mais estratégico, o porquê do backlog do produto, é considerado e fornece direcionamento. Ao fazer isso, os desenvolvedores criam o backlog da sprint, que consiste no objetivo da sprint de curto prazo e mais tático, o porquê do sprint, no trabalho inicialmente identificado e no plano a ser entregue. O Sprint Planning aborda 1. O porquê do sprint, onde o Product Owner propõe ideias de como o produto pode aumentar seu valor e utilidade no sprint atual. A equipe então colabora para definir um objetivo da sprint que comunique por que ela é valiosa para os stakeholders em relação ao objetivo do produto. E o objetivo da sprint deve ser finalizado até o final do planejamento da sprint. O que em direção ao porquê, onde os desenvolvedores, em colaboração com o Product Owner, selecionam itens do backlog do produto para incluir no sprint atual. A equipe refina esses itens, o que aumenta a compreensão e a confiança, e os itens selecionados devem ser alcançáveis de acordo com o padrão dos critérios de aceitação, juntamente com outros itens. Selecionar o quanto pode ser concluído em uma sprint é desafiador, mas quanto mais os desenvolvedores souberem sobre seu desempenho anterior, segmentação vertical, capacidade futura e os critérios de aceitação, mais confiantes estarão em sua capacidade de prever os resultados da sprint. Equipes bem-sucedidas não se sobrecarregam, mas planejam terminar o trabalho mais cedo, às vezes usando uma gordurinha de tempo. Isso ajuda a equipe na manutenção do foco, melhora da qualidade e satisfação dos stakeholders, entregando valor mais cedo. Sobrecarga crônica ou mudanças repentinas acarretam estresse negativo excessivo, ou seja, uma surpresa do mundo imperfeito. Essas mudanças prejudicam o fluxo psicológico e o desempenho da equipe. A comunicação clara, o tratamento profissional de emergências e pequenas mudanças regulares ajudam a prevenir isso. Mas, se as equipes não buscarem entregas antecipadas, não tem remédio. O como para o quê, na qual a forma como o trabalho é realizado fica a critério exclusivo dos desenvolvedores de produto. Ninguém mais diz aos desenvolvedores como fazer seu trabalho. Eles selecionam seu próprio trabalho. Ninguém mais atribui ou envia itens do backlog para eles, nem mesmo o Product Owner. O planejamento da sprint tem uma duração de no máximo 8 horas para uma sprint de 4 semanas. O evento é mais curto para sprints menores. É bom planejar o suficiente para começar o trabalho, por exemplo, idealizando alguns itens do backlog em direção ao objetivo da sprint. O Scrum nosso de cada dia. A reunião diária é um evento na qual os desenvolvedores colaboram no progresso em direção ao objetivo da sprint e atualizam o plano de ação, o backlog da sprint, até a próxima reunião diária. Se o objetivo da sprint já tiver sido alcançado, os desenvolvedores colaboram no progresso significativo em direção ao objetivo do produto. A reunião diária proporciona foco, coesão, transparência e urgência, além de promover a autogestão. Os desenvolvedores e o Scrum Master participam obrigatoriamente, mas o Product Owner e Stakeholders podem estar como ouvintes. Para simplificar, costuma usar a mesma cadência, local e horário de reunião. Os desenvolvedores determinam a estrutura e as técnicas que desejarem.
Elas melhoram a comunicação para atingir o objetivo da sprint, identificam e abordam riscos e impedimentos, promovem a tomada de decisões rápida e, consequentemente, eliminam a necessidade de outras reuniões. Importante saber que não é o único momento em que os desenvolvedores ajustam seu plano para a sprint dentro do contexto do objetivo da sprint ou do objetivo do produto. E eles têm por hábito se reunir ao longo do dia para discussões mais detalhadas. Para permitir o fluxo de valor e viabilizar resultados potenciais mais rapidamente, os desenvolvedores focam em um ou mais itens por vez para atingir os critérios de aceitação, antes de começar a trabalhar em outros itens. Os desenvolvedores podem alcançar isso concentrando-se, tendo menos itens em andamento e concluindo o trabalho proativamente, em vez de iniciar um novo. Monitoram o trabalho ocioso ao invés de pessoas ociosas. O Daily Scrum tem um tempo máximo de 15 minutos por dia, mas pode variar, utilizando-se o bom senso para mais ou para menos. Revendo a sprint. A revisão do sprint é uma sessão de trabalho interativa e colaborativa. Frequentemente, a equipe compartilha o objetivo do produto atual e apresenta os critérios de aceitação e a definição de resultado realizado de cada item de backlog para as partes interessadas. A equipe Scrum compartilha os resultados do seu trabalho, as compensações feitas e o progresso alcançado em direção ao objetivo do produto, o porquê do trabalho. Se disponíveis, métricas atuais e atualizadas de progresso em direção à definição de resultado. Concluídos são compartilhadas e consideradas. A revisão do sprint inspeciona muitas coisas relacionadas ao produto, como o objetivo do produto, o backlog do produto, o objetivo da sprint, os aprendizados, o incremento, as expectativas e limites das partes interessadas, o feedback dos resultados, os efeitos colaterais, o progresso com o produto, o mercado, bem como as perspectivas futuras. Por exemplo, quais novas ideias e oportunidades surgiram e possíveis próximos passos. O que aprendemos? A. Os participantes percebem, ouvem, aprendem e colaboram acerca do que potencialmente fazemos em seguida. B. O Product Backlog, o que, é adaptado e possivelmente o objetivo do produto, idealmente apoiado por evidências ou observações e guiado pelo objetivo do produto ou pela visão do produto opcional. C. Os participantes adaptam a definição de resultado do produto para sprints futuros. É sempre importante considerar as partes interessadas e o que elas valorizam, incluindo partes interessadas inanimadas e não humanas, como a legislação. Itens incompletos do backlog da sprint retornam ao Product Backlog para consideração futura, não são apresentados e são movidos automaticamente para a próxima sprint. A revisão da sprint é o penúltimo evento do sprint e, levando em conta o bom senso, tem duração máxima de 1 hora para cada semana de sprint. Em equipes com maior maturidade, a presença do Scrum Master não é obrigatória, tendo em vista que a própria equipe é capaz de agendar, facilitar e conduzir a reunião. Por outro lado, a presença e participação do Product Owner imperativamente é indispensável. Sem a participação do Product Owner, não existe uma Sprint Review. Ele é quem vai atestar se o que está sendo demonstrado está a contento. As partes interessadas, como executivos e investidores, são importantes para a continuidade do patrocínio do projeto. O que será demonstrado para eles influenciará ou não em novos investimentos para o projeto. Usuários sênior, ou até mesmo clientes específicos podem e devem participar, pausando para analisar e refletir. Na retrospectiva da sprint, a equipe alinha sobre como melhorar. Suposições ruins também são exploradas, ou seja, suposições que levaram a equipe na direção errada. Pontos positivos, como tecnologias, processos, padrões específicos, etc., também podem ser apontados ou reforçados. Os elementos inspecionados geralmente variam de acordo com o domínio de trabalho. A reflexão é mais eficaz em um ambiente psicologicamente seguro. Ela se concentra nas mudanças mais úteis para melhorar, como por exemplo, 1. O incremento.
2. Os resultados. 3. O profissionalismo, ou seja, habilidades, práticas técnicas, ferramentas, capacidade de inovação. 4. O fluxo de valor validado, isto é, métricas de fluxo de ponta a ponta, tempo de colocação no mercado. 5. A eficácia, o como, ou seja, tecnologia, processos, dependências. 6. As interações e dinâmicas da equipe Scrum, tais como colaboração, acordos de trabalho. 7. Os radiadores de informação, isto é, parede de produtos, métricas. 8. A definição de saída realizada para sprints futuras. 9. Mais adaptações na definição de resultado concluído para sprints futuros. 10. Como obter automaticamente as medidas referentes à definição de resultado concluído. As melhorias de maior impacto devem ser abordadas o mais rápido possível, e a equipe não deve se limitar a falar em melhorias. O framework Scrum depende de um acompanhamento significativo e contínuo das melhorias. Algumas ações de melhoria dependem da ajuda de apoiadores, mas isso não significa que a equipe não deva buscar melhorias concretas independentemente, como ganhos superficiais contínuos. Não se deve transformar a retrospectiva numa caça a bruxas ou lavação de roupa suja. A retrospectiva da sprint conclui a sprint. Possui um tempo máximo de 3 horas para uma sprint de 4 semanas, mas sempre usando o bom senso. Para sprints mais curtos, o evento geralmente é mais curto. Até a próxima aula.